Mão fechada, fuinha, migalheiro, pão duro, unha de fome, muquirana. Como vocês podem perceber, o assunto de hoje vai render. 3,7 ao mês, mais precisamente. No mundo de hoje, a avareza se tornou quase que uma virtude, né? E a caridade foi terceirizada. Para economizar o tempo dos nossos espectadores, afinal a gente não tem tempo a perder, a apresentação de hoje será sucinta. Aqui no meu corner direito, pesando 34 libras, a pessoa segundo a qual eu não tenho paciência, Lucas Honorato. Disseram que você não tem No canto laranja, trajando o seu chapéu coco no espírito, Luigi Marnotto. E na minha frente, compondo a sua terceira sonata do dia, Opa, Felipe Trielli. sou eu mesmo. E eu, Você é quem? também. Carlos de Freitas. Carlos de Freitas. Sem nada aqui. Carlos de Pesando nada. muitas arrobas também. Pra Muito comprar bem, comida seus não tem avaros. avareza. Começa... Aí é mão aberta. Não, mas você sabe que a avareza também pode estar associada ao gasto compulsivo. Também. Ah, é? É lógico. Você sempre vem com essas que eu nunca entendo. Vai, me explica direito. Cara, mas o cara tá gastando. Imagina, qual é a necessidade dele comprar, por exemplo, 4 carros, 5 carros? Sim, aí Ele é quer- pra ele juntar fica os carros. juntando, fica Isso, não é sobre juntar dinheiro, é sobre juntar outra coisa material. Outras coisas materiais, juntar exatamente. coisas, Então, pode estar. exatamente. Por isso que eu fui preciso no que eu falei. Entendi. Pode estar associado ao gasto Sim. excessivo. E a primeira coisa que eu aprendi para gravar esse programa, uma coisa que eu aprendi que eu fiquei muito chocado, é que não é avaro, é avaro. Pois é, cara, é tão feio, Feio, né? né? É. Tão feio. Ávaro Aliás, parece Álvaro, né? Ávaro fica mais legal, porque você pode fazer o trocadilho com Com Álvaro. os Álvaros. Mas É. avaro fica chato. Avaro é estranho. Parece que tá falando feio. errado. É igual- Avarento é mais igual- legal, é. não a peça do Pra Molière. mim é igual cisne. Tinha que ser cisne. É Não isso. cisne. Com Y no Tem final. algumas que Vamos são... reformar a língua? Vamos reformar. Travesseiro ao invés de travesseiro. Trabice. Não, tem palavras travesseiro. com E que são totalmente É. impossíveis, né? Aeroporto. Pô, por tô exemplo. empacado aqui. aeroporto. Tô empacado aqui. Por que o E? Empacado. É mais legal. empacado, É exatamente. empacado. Você tá mais preso quando você tá Exato, empacado do que quando você tá empacado. empacado. Qual Empacado era o você tá assunto? mais ou menos, dá pra sair. Empacado. Qual era o assunto? Avareza. Crise da perdi um linguagem. Avareza. Vamos lá, seus avaros. Reforma. Vamos lá. Avarento. O que é a avareza? Vai, pra começar, a gente sempre tem que definir. mais ou Teorizar menos. a avareza. O bom pra definir Joel. é o Lucas. Não faz cara feia, que senão eu vou achar que você não gosta dele. Joel, defini. Por O Joel não tá aqui. Joel. Não fala, Lucas, cara. Avareza. Ah, Fala, Faz Lucas. todo fala. mundo. Avareza. Vai, Lucas. Vamos fala. lá. Lucas, fala, Lucas. Vamos pelo. Ao invés de dar uma definição expressa, vamos pelo contraste. A avareza. Não ela é? O que a avareza não Ela é? é o que impede a magnanimidade, por exemplo. Né? A magnanimidade é o ato de você, de você, de fato, você ceder o que você precisa, é uma generosidade. Né? Você é grande e caridade. você Sim. cede parte dessa grandeza aos outros, né? de forma livre. Né? Quer seja por amor, no caso da caridade, também está associado. Seria uma humildade no lugar certo, assim. Exatamente. mais ou menos. Exato, você tem consciência do que você tem, você oferece aos outros. E a avareza é o oposto, é essa ideia de possuir tudo, né? E que não só está ligada ao dinheiro em si, como pode estar ligada também, por exemplo, ao conhecimento. Sim. Às vezes o sujeito ele quer conhecer tudo. Isso, Então, Ele não quer transmitir eu falei isso. conhecimento. Não, Não, quer. Fica- Ele quer guardar o conhecimento. Exato. Isso aí... Ele não precisa nem querer guardar. É só o ato dele querer. Ele vai, ele quer cada vez conhecer mais e mais e mais, só por conhecer. Sim, É o ato de ele quer possuir aquilo. Nossa, a medalhinha vai fazer barulho. No fim, o fim seria só possuir. acumular É, conhecimento sem Tanto- nenhum fim. mas será? A gente Tanto não que quer o sempre pecado conhecer. da avareza está muito associado, não, é praticamente a mesma coisa que a cobiça. O Fulton Sheen, naquele livrinho sobre os vícios, ele fala justamente isso, avareza e cobiça São irmãos. Andam é a juntos. mesma coisa praticamente. A questão do avaro é que ele retém, o cobiçoso é isso, é o cara que avança cada vez, ele quer tudo, ele quer ter tudo, né? Ele quer ter tudo. E aí o Álvaro consegue ter, mas não... E segura, e fica, né? É a mesma coisa. Você não divide aquilo que você tem. É só pelo. Não é, só não por é, ter. não é querer ter, mas é querer ter tudo, querer ter qualquer coisa para você. Ter Não- tudo é um cacófato. É querer ter tudo. É um cacófato Eu tô quase. Azevedístico. Agora eu tô no supino. Como um gato à sua dona. Supino. Essa é velha. Mas então o cara ele fica nessa de querer possuir tudo
ó, isso dá problema, É. né? Porque ó, no caso do conhecimento, você entrou no, porra, será? Mas o lance não é você querer conhecer a verdade, é você querer possuir todo o conhecimento possível, né? Porque, olha, primeiro, é impossível. Né? Isso que eu ia dizer. Eu trago... Já não consegue. Já é uma frustração aí de cara Eterna. Exato. eterna. E tem aquele velho questionamento do Olavo, né? Olha, de que vale ter um conhecimento infinito para um ser finito? Né? Sim. O que você tem que conhecer... Eu não sei o que ele tá falando agora, porque eu não tô vendo com a voz do Olavo. Ora, Agora sim. pra quê? Agora vai. Pra que com um ser finito vai querer conhecimento infinito? A morrer, porra. Porra. Não, mas você fala uma coisa que é interessante, que aí isso gera uma pessoa, aquele cara que é o que fica citando milhões de coisas. Às vezes ele até distribui o conhecimento, mas é só para mostrar, olha só como eu conheço um monte Aí vem de a coisa. vaidade. A vaidade Exato. do Aí entra a vaidade Álvaro. na parada. Tem a ver, não? A diferença... Falei, Tem a ver. Não, Porque aí o cara quer conhecer muito, e aí ele É que pode... aí eu acho que é vaidade, né? Essa é a vaidade. Mistura, Então, junta... eu acabei de um fazer, vício prestou puxa o atenção outro. no que eu falei? Não. Presta O que você atenção. falando? Você fica bravo com ele, não presta E atenção. não presta atenção no que eu falo. É que quando ou é muito novo ou é muito velho, Ele Só Ele tá eu no me meio. entendo com gente da minha idade, cara. Não, mas fala, você Outra tava geração. continuando. Mas tem uma diferença aqui, ó. O bem material, ele é perecível, ele é escasso, né? O seu conhecimento uma ideia que você teve, quando você conta ela, você não perdeu ela, né? Verdade, então, sim. é diferente, você não deixa de possuir aquilo quando você fala. Às vezes até cristaliza melhor, né? Quando você ensina. Uhum. Né? Mas o ponto todo, eu acho que é uma coisa que eu percebi meditando o Pai Nosso, né? O que diferencia o sujeito que ele é avarento do sujeito que ele é prudente é o respeito ao o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente entende o pão não só como o pão literal, Sim. físico de comer, mas como tudo que é necessário, toda a provisão necessária ao homem, que é desde a provisão material à espiritual, Sim. a gente nota que existe algo que a gente precisa para sobreviver. Né? Quer seja para matar a fome, para você não morrer desnutrido, quer seja para você conseguir navegar a realidade que está em volta de você, né? Os conhecimentos que você precisa. Não é à toa que no Pai Nosso ele usa o pão nosso, porque o pão é Isso. o pão vivo ao mesmo tempo que o pão que alimenta, Exatamente. ou o alimento que realmente alimenta as duas coisas. Agora, O de cada dia é que é importante. Não o pão nosso de cada dia e dos próximos 6 meses para que eu tenha uma reserva de emergência e jamais passe necessidade nos dai hoje. então, mas aí é que tá, cara. E aí, você é um senhor. Já... Tipo não, eu. Não, pode ser, mas eu acho que mais, porque você é um cara ativo, tá aí trabalhando. Mas um carinha, já se aposentou há um tempo. Você não foi funcionário público, tem aquela, foi, sei lá, empresário, você tem aquele seu dinheiro que você ganhou durante a vida. Aonde está o limite da avareza e da prudência? Porque eu acho que não é pecado também você ter uma certa prudência, de falar, pô, eu preciso de um dinheiro pro resto da minha vida. Isso é situacional. Então, qual é a diferença? Se for pecado, eu passei, porque... eu também. Mas não por Não mérito, guardei né? nada. Mas Não, é isso que você já respondeu, porque inconsequência. uma coisa é a prudência, entendeu? Você não vai sair e gastar tudo no dia de hoje, porque aí pode também dar gula, né? Seria uma espécie de gula espiritual. Não, vou torrar tudo que eu tenho, Exato. e aí amanhã tanto faz. Isso aí é totalmente Não, até imprudente, né? Até porque assim, nossa organização social não é extrativista, né? Exato. Quer dizer, não é, E a avareza, tem nesse tem sentido- comida agora, não vai ter mais amanhã. sei Eu lá. acho que a avareza é justamente essa posse pela posse. A posse pela posse. Não é a posse para que você saiba, porra, daqui a 3 meses se eu preciso ter uma reserva aqui, porque eu tenho minha família, eu tenho, enfim, tenho uma Tem as contas para responsabilidades. pagar, tenho Você umas tem responsabilidades. responsabilidade, Ou exatamente seja, eu não isso. posso sair que nem um rolo Não, compressor e sim. passar por cima de Porque tudo. também é pecado você ser perdoário, certo? Sim, aí eu não sei. Tem o mau uso do dinheiro. Mau uso que do é- dinheiro. Não, tanto é que você tem que confessar, você gastou mais e não deu para E- sua família o que ela merece. Então, é a justa medida, famosa. Então. Então talvez seja uma coisa também mais interna, nesse sentido de prudência de dinheiro, por exemplo, mais uma postura interna de que eu vou guardar isso porque eu quero guardar, ou eu vou guardar, não, vamos... Eu acho não que sei. a medida, ela se dá, primeiro, né? É aquela, novamente, o velho, o bendito do velho.
a moralidade ela é constituída de coisas gerais e abstratas, e as situações concretas são particulares, específicas. Sim. Então, você tem uma coisa que primeiro, você tem que traduzir o conceito geral para a situação específica, e essa tradução tem que se dar por uma lente. Né? E essa lente, ou essa luz que ilumina a situação, tem que ser o amor. Né? A grande novidade do Cristo, por assim dizer, é que você tem a lei, beleza, isso aqui é pecado? Só que é o seguinte, agora você vai interpretar isso aqui por essa lente aqui, que é a lente do amor. Essa ação, guardar esse dinheiro, né, acumular aqueles bens materiais, você está fazendo isso por amor? Mas por amor a Deus e por amor ao próximo? Né? Se então tá certo. Se não... Porque assim, ser rico também não é um pecado em si. Não necessariamente. É que depende do que você está chamando de ser rico. Né? Porque o cara ele pode ter, por exemplo, uma empresa rica, e ele precisa que a empresa dele seja rica, porque a empresa paga salários para as pessoas. Sim. Mas ele não precisa ser rico, ele precisa ter o que ele precisa para viver. Né? Então, mas assim, eu digo ser rico não é problema o cara ter luxos, né? Um barco de uns 42 pés. Para viver, ninguém precisa de nada disso, mas eu não vejo problema no cara que conseguiu chegar nisso usar o seu dinheiro. Claro, é evidente que aquilo tem aquilo não pode ser o Deus dele. Não pode ser o Deus dele, não pode ser. Eu vou ferrar, por exemplo, meus funcionários. Sim. Para conseguir o meu barco. Hoje, curiosamente, estava vendo um vídeo do Renato Cariani, né? Que é um cara de musculação, da Maron. E ele falou disso, falou, cara, só faz sentido a minha empresa estar bem porque eu vejo que todo mundo que está junto comigo está bem. Se não, para quê? Isso é uma sensação de empresário que é verdade. Exato, né? É muito legal quando a empresa vai bem, porque todo mundo vai... muitas vezes, pelo menos no meu caso, que não sou um grandíssimo empresário, e nem tenho lugar de fala de rico, né? Mas tudo bem. Mas, assim, a gente não ganhava muito mais, às vezes ganhava menos até de algumas pessoas, e estava tudo bem, porque você vê a coisa rodando, é mais importante, é meio que o pão nosso de cada dia. A mudança que você faz na vida e não precisa de ESG para isso, né? Exato. Não, sem ESG. Sem ESG para isso. Tem esse ponto, né, de você... O cara tem o direito... Cara, ele que conquistou é dele, entendeu? Sim. Agora, é evidente, ele tem que saber... Não pode, o problema não é o apego. O apego. Às coisas. Só, poxa, o Michael Jordan, cara, que como o cara tem? O cara tem um contrato vitalício com a Nike, ele ganha mais de $100 milhões por ano. Sim. Como é que esse cara vai gastar esse dinheiro, né? Às vezes não tem como. Vai comprar a casa. E aí tem saídas. O cara pode ser um... Né? Sim, ele pode fazer caridade. Ele pode ter. E normalmente os caras fazem. Tem até uma história... Bom tema pra gente abordar. A caridade, né? O que é essa caridade de alguns desses caras que se consideram Porque, por exemplo, o Bill Clinton tem um filantropo. Mas quer acabar com a carne no mundo. Exato. Não, aí não é a caridade. A filantropia, ela pressupõe um critério. Né? Por isso que ela chama filantropia e não caridade, que é o critério da eficiência. É o critério da eficiência. E se é eficiente para um fim específico. Né? Não é simplesmente para fazer doação, alguma né? coisa. Eu estou dando isso aqui para atingir esse objetivo que eu acho importante e eu prezo pela máxima eficiência. Entendeu? Entendi. Você quer um resultado. A caridade você simplesmente isso entrega. Exatamente. Olha, Deus me mandou amar esse sujeito aqui. E o que eu der para ele é dele. É para ele, é para a salvação dele. Sim. Exatamente. Tanto é que, cara, muitas vezes... você vê, teve até um TikTok que eu vi outro dia de um cara que é um rapper, tava na loja da Gucci, eu sei lá. Essas marcas aí que são... É uma marca que só serve para ostentar. Que não tem nada de bonito. Exatamente, não tem nada de bonito. Tem coisa com material igualmente bom que você compra. Sim. Enfim. 25 de março. Tá lá pra isso. Então essas marcas assim, o cara tava numa dessas lojas e tal... E aí, de repente, chega um moleque e ele fala, ô, fulano, paga a minha faculdade, eu tô endividado. Porra. O cara parou, olhou pra ele e falou, que faculdade você faz? Faço faculdade tal. Eu pago, mas você vai ter que terminar. Falou, tá bom. Pegou o e-mail do cara, o cara pagou a faculdade do outro. Bacana, legal. Ter dinheiro pra isso é legal. Exato. Não, ele pagou, ele não tava tipo, porra, eu quero me sentir, eu quero... Sim, só você tem que terminar. Porra, o cara me pediu ajuda. E normalmente esses rappers, o cara vem da periferia, uma puta violência, não sei o quê, a molecada querendo estudar. Sim. E o cara olha porque ele fala, pô, eu quero o bem desse cara. Eu acho que isso aqui vai ser bom pra ele. Aí que eu ia falar, às vezes um ato, uma coisa filantrópica pode ser caridosa também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo.
Pega o Michael Jordan, aí ele faz uma escolinha de basquete lá na coisa dele. Só que a escolinha de basquete precisa dar lucro, porque quando ele morrer, quando ele sair, ela precisa continuar funcionando. Não é lucro, você tem um ela fim. precisa se pagar. Não, eu sei, ela precisa mas dar eu digo, resultados, né? Por exemplo, não precisa ser resultado financeiro. Mas, pô, eu quero que saia um bom jogador. Bons seres humanos daqui, no mínimo, né? Não precisa ser bons jogadores. Sim. Então, o cara saia do crime, por exemplo. Exato. E aí tem jeito de medir isso aí, né? Que é, olha, os caras estão saindo do crime quando eu tô fazendo isso aqui? Sim. Né? Você consegue chegar lá e ver, pô, se não, por que eu tô fazendo? Né? Tá, beleza, eu tô aqui, Deus não vai te punir porque você errou, né? Ao fazer a caridade ali, você de bom coração, pô, deu merda. Né? O lance você vai lá e readequa. Mas voltando, isso só evidencia qual é o maior problema da avareza, que é, novamente, esse apego. O cara, ele pode botar o dinheiro dele na escola de basquete e estar sendo avarento. Por quê? Ele colocou aquele dinheiro porque ele queria possuir uma coisa que gera um resultado. Sim. Ou até porque ele quer, ali. Eu quero mostrar que eu sou, né? Sem tanto dinheiro. A mesma coisa para reforçar a marca. Reforçar a marca. Hoje em dia, se a gente for pensar bem, tudo isso é feito por um objetivo bem... Raramente o cara realmente... É o famoso marketing social, né? Você pega todas essas empresas, o objetivo é mesquinho. O banco não quer mais dar lucro, ele quer salvar quer salvar o planeta. O banco mas não o funcionário fala que te cobra um juro extorsivo. Exatamente. E o funcionário trabalha até... árvore. Isso ele nunca falou, né? Nem antes. O banco não vai te falar isso. Claro que não. Não, mas o que ele falava é assim, eu vou tratar do teu dinheiro. Vou cuidar do seu dinheiro. Nós pregamos a igualdade. Vai ver a empresa como é que tá. Sim. Todo mundo tá igualmente miserável. E é aquele clássico, né? Ver como trata o garçom ou o zelador. Exato. Não adianta. Aí tem que vir de... Agora tem um ponto legal da avareza. O que é mesmo? Avareza. Legal, que eu tava também refletindo sobre isso, comentei com ele. A avareza talvez seja o mais racional. Isso pecados, é legal, né? Que a gente conversou, isso aí. O mais racional, porque ele não você é tem um que fazer impulso. Um certo esforço. Não, de recusa até, inclusive. É diferente, por exemplo, a luxúria, a gula. Cara, são impulsos, eu não sou Joel Gracioso, meu amigo, eu me enfio na lama quase toda semana. Que te engolem. Me engolem. Mas ele se enfiou na lama no passado também. Exato. Quem sabe eu chego até lá. Não, mas aquela história, você isso. Contando a história do Joel aqui. Na juventude. Como todos, né? Não, mas aquele impulso, né? É uma coisa que você cede porque, cara, a gente é fraco tentação mesmo. A avareza, ela precisa de um movimento racional, né? Não é uma coisa só... E é pior, né? Você tem que... eu tenho vontade daquilo ali, mas eu não vou porque eu vou guardar o dinheiro. É um movimento contrário à vontade, não. Mas ao impulso. A concupiscência. Exato. E é estimulado, cara. É estimulado. Eu lembro quando eu era moleque, meu pai dava mesada pra todo mundo, eu ia lá, comia tudo. Meu irmão guardava 3 semanas só pra fazer depois a birra. Eu tenho aqui. Então, e é estimular, meu avô tá vendo, seu irmão seu irmão sabe guardar dinheiro. E é muito legal que a gente, nesses nossos meios... Eu ia comprar coisa pra todo mundo. É a história da cigarra e a formiga, né? Pois é, então é difícil. Nos nossos meios reacionários e religiosos e o cacete, a gente vive falando, não, é inteligência à vontade, você tem que usar sua inteligência à sua vontade, porque daí você se torna um ser humano. Olha, isso aí é a prova de que o uso da inteligência e da vontade pode ser ruim também. Porque você está usando da sua inteligência e da vontade, você está inibindo as concupiscências, você está impondo a sua vontade sobre os impulsos da carne, o caramba, a coisa a sua concupiscência dos olhos, e você está, fazendo um negócio que está ligado, é um pecado que me parece estar ligado com a soberba da vida. Né? Exato, E aí você está utilizando essas faculdades superiores para fazer um negócio que faz mal para sua alma. Porque no fim das contas é sempre uma questão de qual é o fim último disso aqui. Para que serve o dinheiro? Como é que eram as primeiras comunidades cristãs? Né? Inclusive teve um desgraçado, infeliz, sem vergonha. Dá o nome. Não, graças a Deus eu não sei o nome. Um jornalista. Coisa de agora. De jornalista. Você falou todos os xingamentos light. No final falou jornalista, acho que você pegou um pouco pesado. Aí pegou pesado. O Papa Francisco... Ser jornalista eu já perdoo. O Papa Francisco fez uma homilia lá em que ele falou... Não sei se foi uma homilia, eu sei que ele foi visitar uns presos e ele falou uma coisa.
Papa falou coisa e escreveram. Ele disse que nas primeiras comunidades cristãs não tinha esse apego à propriedade, as pessoas faziam a vontade de Deus. E nego distorceu aquilo para falar que o Papa estava defendendo o comunismo. Então, assim, olha, nas comunidades cristãs, não é que as pessoas não podiam ter coisas que elas não deviam trabalhar, até porque o apóstolo Paulo fala. Né? Não, o apóstolo Paulo fala, olha, se você... Elas se tornaram meio prósperas, inclusive, a longo prazo. Mas o apóstolo Paulo fala, quem não trabalhar também não vai comer. Né? Então, ou seja, não era não assim. É o comunismo assim, tipo, Exato. tá todo mundo... Se bem que no comunismo fala que todo mundo tem que trabalhar também, né? Na ideia, e né? não come, né? É diferente. Pior é Quem trabalhar, trabalha. Mas comer... assim, olha, você tem que fazer a sua parte aqui. Né? Há uma noção de mérito. E só a distribuição que os caras faziam era o seguinte, olha, eu tenho esse meu dinheiro, eu como, e o que sobra, eu dou pros apóstolos. Seria quase um dízimo, assim, né? Só que não era, eu vou dar 10%. Não, eu vou dar para a comunidade. E o que acontecia é que a comunidade se tornava próspera. Sim. Então, olha, agora... Era um imposto não imposto. Isso acabava sendo distribuído naturalmente. Sim, exatamente. Porque, olha, aquele cara ali tá precisando, vamos ajudar. Né? Isso acontece hoje em dia, se você pega vai nas periferias e tal... Sim. Vai ver que ainda tem esse espírito. As pessoas se aglutinam em volta dessas igrejas pentecostais e tal. E os caras, a irmã ficou desempregada, a outra tá trabalhando, o filho tá sozinha, uma fica com o filho da outra, a outra pega, junta, compra um saco de arroz. A gente vê aqui com gente que trabalha com a gente, fazendo ajuda, inclusive. Né? Porque uma ajuda. E é orgânica, quer dizer, não tem nenhum governo obrigando. Não, simplesmente. Não tem um contrato de amizade. Não tem. Mas eu acho que isso, uma coisa importante da avareza é quando você, não só no dinheiro, mas principalmente no dinheiro, não tem isso como um fim, né? Os bens são bens para a gente usufruir na medida do que a gente precisa. Talvez um conforto aqui, um conforto ali, tudo bem, se está sobrando e você consegue. Mas o problema é quando você vê naquilo um fim. E aí o apego é grande, porque se você perder aquilo também, acabou a minha vida. A realidade é que é uma ilusão esse negócio, né? O próprio Joel, ele sentou aqui com a gente e teve um papo bem longo. Quem? O Joel. Eu tô apontando para lá como se ele estivesse ali. Você falou, a prova... Não, o Joel que tava ali. O Joel, Paul, George Henry. É ele mesmo, né? O próprio. E conversou com a gente, é o lance da causa final, né? Que, olha, todas as coisas, elas servem para uma coisa. Elas servem para glorificar Deus. Então, tudo que existe na sua vida serve para, em última análise, te aproximar de Deus. E mesmo, o cara não é cristão, ele é ateu. Olha, serve para que você se aproxime do bem. Você tem alguma ideia de bem na sua cabeça. Você sabe que existe algo que é bom e algo que é ruim. Né? Então, e aí, na linguagem deles é para ser uma pessoa melhor. Exatamente. Para ser um ser humano melhor. Então, olha, se Deus cria todas as coisas são propriedade divina, mas ele permite que as pessoas tenham coisas, as coisas são... É como o governo fazendo a concessão para emissora de TV. Deus fazendo uma concessão. A sua propriedade é uma concessão divina. Por aí. Até a sua própria vida é uma espécie de concessão. Porque também quando ele quiser desligar, bicho... Desliga. Então é uma concessão. Ora, e se é uma concessão, você tem que utilizar daquilo que lhe foi concedido para fazer a vontade do proprietário. Você não vai sacanear o cara. Então, o cara, Deus, né? O cara lá de cima. Eu dei uma chuchada. Um cara com C gótico. Toca o quinto elemento de trás pra frente pra você ver o que aparece. Põe esse vídeo. É por isso que ele faz essas caras. Porque aí fica a cara boa, né? Mas isso você pode ver em uma passagem bem clara quando Jesus fala, não, sempre vai haver pobres, né? Quando a Maria, não é a Madalena, né? Qual é a que está lavando o pé dele? Não sei se é Maria Madalena. É Maria Madalena que lá. Tem uma passagem que ela lava os pés, tanto que Judas não gosta muito dessa ideia. Não, então, mas não é a Maria Madalena. Acho que no Jesus Christ Superstar eles dão uma... dão uma tretada. Porque a gente ouviu muito, a gente se confunde com a Bíblia. Porque nós somos católicos também. É verdade. Não tem pouco a Bíblia. Fica lendo assim. Proximidade. Isso é brincadeira, tá? Com os nossos amigos protestantes. Mas enfim, e Jesus fala... Judas reclama, fala, com esse óleo aí, esse unguento, você está passando aí, esse perfume, o bálsamo,
a gente poderia dar para os pobres e Jesus fala, não, sempre vai ter pobre, não é para... Eu estou aqui, você tem que... o ponto todo é assim, Deus tem que estar em primeiro lugar. É o primeiro mandamento. Mesmo que existam pobres, tem que estar sempre voltado para Deus, que nem você falou. Exatamente. Se as coisas estão voltadas para esse lado, tudo bem. Você ter ou não dinheiro, aí tanto faz, desde que em primeiro lugar seja essa. E esse rapaz, como é que ele chama mesmo? Jesus? Jesus, Isso. É um cara Ele bem tem- legal, ele viu? tem- então, ele tem tem um uma- livro que ele a tem uma gente não lê muito. Ele tem uma frase que acho que horror. define esse ponto da avareza. Ele tem uma frase, vai. Um ensinamento. As máximas de JC. Máximas e mínimas de JC. Aforismos de... Aforismos. Fala. Que ele fala, cara, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Exatamente. É isso aí. Se seu coração está em Deus, seu tesouro está em Deus. Se seu coração está no dinheiro, é ali que está seu tesouro. Exatamente. Então, entendeu? Não, é você é o que está aqui, ficar aí. entendeu? É aqui que vai definir a direção do teu amor. E tanto no velho quanto no novo tem vários exemplos de ávaros, né? Você e o... Avaros. Tanto no velho quanto Tanto no o velho novo. quanto o novo tem vários exemplos de ávaros. Avaros. Não, pra mim é ávaros e vai ser. Vai pronto. ser E você, assim, experiência pessoal, vocês conheceram algum ávaro? Avaro. Avaro. Olha, eu tenho algumas suspeitas. Eu não vou dizer, mas eu acho que eu conheço. Eu conheci assim, quase uma caricatura. Não, Conheci duas. Eu tenho um tio... Tem aquele que você sabe que próximo. que no parece churrasco ser, levava o pão. Cara, eu já briguei com um amigo meu por causa disso. Eu briguei com o cara, que era o seguinte, se ele tá vendo, ele vai comentar, que ele não tem vergonha. Não vou falar o nome também. Vergonha. Se ele quiser, ele se expõe. Eu tava conversando com ele tava numa situação que assim, não tava faltando nada, tava tudo bem, ele tava conseguindo pagar as contas dele. E ele tava até conseguindo juntar pra fazer alguma coisa que ele queria fazer. Mas ele tá, cara, eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho não sei o quê. É um ponto que assim, toda a conversa que eu começava a conversar com o cara, terminava de alguma forma com ele desesperado falando de dinheiro. E aí eu ficava, paciência, ficando quieto. Eu rezava, eu falava, ajuda o rapaz, me ajuda a lidar com o rapaz, que eu não sei se eu também tô julgando ele, aquela coisa, e Deus me dá uma ajuda. Mas teve um dia que eu me enfezei tanto com aquilo. Falei, rapaz, olha pro Pai Nosso. Foi nesse momento que eu tive esse insight. Eu falei, olha pro Pai Nosso. O que tá lá? Dar o pão nosso de cada dia ou dar dos 6 meses? Falei, o pão nosso de cada dia. Eu falei, então, tem o pão nosso de cada dia? Tem. Então, meu filho, trabalha, faz o que você consegue fazer, cumpre os seus deveres e não estressa. Porque o grande problema da avareza não é, o cara tem dinheiro. É que, olha, de fato, é tomar o dinheiro como fim último e o cara se esquece de todo o resto. Sim. Ele fica a cabeça... Você me lembra... E dá aquele conselho perfeito. Quando o gerente do banco ligar, não atende. Se deu errado. Porque também a gente... Tem vezes que dá errado. Você fica sem dinheiro. Sim, às vezes, passei por algumas vezes. Gente já passou. Nem faz tanto tempo Nem assim. faz. Mas a questão que você falou um negócio legal. No trabalho isso tem muito. O cara que faz o trabalho e o dinheiro é uma consequência, ele é um cara que está com o coração no lugar. O cara que pensa primeiro no dinheiro para depois no trabalho... Claro que o trabalho precisa te dar rendimento, óbvio. Você está trabalhando para isso. Não é que você tem que esquecer, vou fazer uma coisa que não me dá dinheiro e morrer de fome. Não. Mas... o fim último não pode ser a mesma coisa. Não pode ser o dinheiro. Mas aí não é... Às vezes a avareza não está só na questão da grana. Tem a miséria também. Tem o miserável, quer dizer, que é o... o Muquirana. O Muquirana. Uma dessas figuras que eu me lembro, o seu Edmundo, falecido. O seu Edmundo... Defender, né? Seu Edmundo não saía da igreja. Era um cara muito carola. Mas na hora de botar a grana no saquinho, ele ia com a mão vazia, né? Botava a mão dentro do saquinho. Que figura! E abria e, assim, para ele, na consciência dele, ele falou assim, porque ele mostrou para todo mundo que deu. Então e não deu porra nenhuma. Ele não deu aquela parte, não sabe a neta dele pedia, na saída da missa, o pipoqueiro que fica ali na frente, vô, compra pipoca. Ele falou, vamos ver se tá boa primeiro. Aí ele pegava uma mãozona daquela, punha num pote que ele trazia de casa, dava pra menina e falou, vamos embora, não deve estar muito bom isso aqui.
Ou seja, esse é o miserável. Ele nem tinha muito dinheiro, não era um cara rico, não ficou rico. Bom, então é um cara que mas era um avaro, assim... não, o que ele quer dizer é que isso não adiantou nada. Não adiantou nada. Era só assim, o gosto de... tem então, isso, né? O cara que faz isso com gosto. Não é porque precisa, não é porque tá ruim, tá duro. Agora, voltando ao que você falou do cara que tá pensando no dinheiro, no trabalho, essas coisas, aí é aquela coisa da situação específica. Sim. O Brasil, cara, as pessoas, elas pagam o almoço, né? Vendem o almoço para pagar a janta. Como é que você sai dessa lógica de falar, de não pensar no dinheiro o tempo todo? Se, cara, você não consegue nem comer, né? Você precisa ordenar as suas contas. Elas precisam chegar até o fim do mês. Então você olha e fala, cara, de manhã eu não posso comer isso aqui, porque o cara tem que fazer cálculo o tempo inteiro. Mas então, é uma vida insana. É avareza. Não é avareza. É isso que eu tô falando. Não é uma avareza. Isso aí é justamente isso. Fala, caramba, bicho, eu tenho que controlar o dia. Eu preciso gastar tanto por dia para não chegar no fim do mês. Então, até esse pão nosso de cada dia, às vezes não chega. É aquilo e você tem que usar aquele pão nosso. Meio pão, pode ser meio pão. Isso é interessante. Pode ser uma fatia de pão? Nossa, as pessoas vão ficar irritadíssimas com o que eu vou falar agora. Às vezes esse pão nosso que parece que não chegou é o pão que você tem que receber mesmo. Não, isso eu não tenho dúvida. Eu tive um período... Olha, eu nunca morei na rua. Nunca morei na rua, nunca me fudi muito. Mas, olha... Mas já dormi algumas vezes. Cara, eu já... Sim, aí mas aí é de... Houve um período em que eu tava, por exemplo, eu dividi aluguel com um amigo meu, né? Em São Paulo, ali no Jabaquara, na Vila do Encontro, ali perto da estação de metrô. Morava mal, aí. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Na Vila do Encontro. E aí, o que aconteceu? Eu tinha largado a faculdade, que eu tava começando com uns trabalhos na internet, umas coisas, e eu falei, vou focar nisso aqui, porque tem uma janela de oportunidade. Foquei, cara, ganhei algum dinheiro, não muito. Não tinha reserva porra nenhuma. Vamos para São Paulo, vamos, porque as pessoas estão lá e oportunidades, o caramba, não sei o que. Vai para São Paulo sem reserva, sem porra nenhuma. Minha mãe ficou sem entender nada que estava acontecendo. Ela falou, tá bom, vai, né? Retirante. Né? Mais um que veio. E aí eu fui para lá. E a gente, cara, era o seguinte, a gente fazia animação corporativa, sabe esses... infomerciais, você deve ter feito muita trilha, aquelas músicas tipo mesma música, toda música é a mesma música, e aí fazia aquele... Tá criticando o seu trabalho. Não, mas todo briefing é o mesmo briefing, né? Não tem problema. Tá criticando o meu agora? Você entra lá naqueles bancos de trilha, você põe Easy Listening Corporate, aquilo lá. Mas enfim, fazia aquelas animações e o negócio era o seguinte, a gente ganhava por hora, trabalhava com um cara pela internet e tal, inclusive me ajudou bastante esse cara, é gente boa, o Connor, e a gente ganhava tipo R$20 por hora. R$20 por hora, acho que era isso, R$20 por hora, e tá mal. Só que, calma, não é por hora, esse é o turno, ganhou R$20 por hora, por hora trabalhada cronometrada. Então a gente botava o cronômetro, deu pausa o cronômetro, sai, vai tomar uma água, não sei o que, vai responder mensagem, pausa, porque o negócio assim, ele ficava tirando prints da tela a cada período de tempo. Que horror, cara. Isso é a avareza do patrão. Ele estava tentando achar formas mais eficientes, esse foi um período. Né? E aí o que acontece? Cara, eu sabia, se eu trabalhar tantas horas a menos, ou tantos minutos a menos, não vai fechar as contas. E aí, olha qual foi a bosta. Chegou um momento em que aquela empresa ela começou a receber menos, a demanda começou a diminuir. E assim, diminuiu um pouco no mês, deu uma apertada, mas se virou. No outro, começou o mês, eu vi que estava bem embaixo ainda. Eu falei, velho, se a gente não correr atrás de outra coisa, vai dar problema. Eu falei, rapaz, corre atrás de outras coisas, vai dar problema. Aí eu comecei, nessa época eu me aproximei mais do nosso amigo Eric, que edita alguns programas aqui ainda. Os editores. Exato. E aí eu comecei a pegar uns trabalhos com uns youtubers aqui, outros ali, não sei o que, e fui, pega de vários pedaços ali e vai compondo ali a renda. Né? Esse meu amigo ficou naquela, não, esse é o meu trabalho, eu vou ficar aqui e eu não tô nem criticando ele. Ele falou, não, você tá louco, isso aqui é o certo, você vai ficar correndo atrás, gastando tempo com outras coisas, né? Enfim, foi a decisão dele. Eu sei que chegou no final do mês e ele falou, cara,
não tenho... E aí, olhando hoje, eu vejo que, assim, era coisa de... Porra, eu pagava R$800, ele pagava R$800. Ele falou, eu não tenho esses R$800 do aluguel. Aí ele teve que pagar a comida durante o resto do período. Porque ele tinha dinheiro, mas não era o suficiente, tá, aquela coisa. Aí ele foi pagando a comida. Chegou no outro mês, eu não tinha dinheiro pra nada. Ele conseguiu pagar o aluguel, só que no outro teve um pequeno desfalque que a gente atrasou. Bicho, a conta não fecha, A partir daí o negócio foi assim, foi pagando um atrasando outro, pagando um atrasou outro, pagando um atrasou outro. Não, e se atrasa... E aí atrasou o pagamento de um cliente, acabou a comida. Não tem mais comida. A vida do empresário, por exemplo. A gente, quantas vezes eu e o Daniel, a gente não ficou aqui, cara, meses sem receber, porque atrasava, a gente pagava quem dava. Cara, e nesse período, que é só para voltar com a coisa da avareza, né? O que eu falei, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não dá. Ou eu ganho mais ou eu diminuo meu custo. Olha, meu custo, eu tenho um contrato de aluguel, ele não vai diminuir. Né? Eu já não tô comendo direito. Teve um período aí que eu acho que eu passei umas semanas comendo arroz com o resto de shoyu, assim. Né? A gente era a esfirra, né, do Habib's. Esfirra do Habib's era 19 centavos. Um bom ponto a coisa avareza, por exemplo, vamos supor que vocês moram em 3 numa casa. Um cara ganha 10 vezes mais do que os outros 2. Não vejo nenhum problema ele pagar mais do que os outros. Exatamente. Pô, não quero ferrar a vida dos outros. Porque se a gente pagar os 3 o mesmo valor, eu provavelmente vou empatar a vida deles. Não vou conseguir fazer mais nada. Eu tenho um pouco mais, pago um pouco mais. Não vejo não. Aí de novo a especialidade. Exato. Essa coisa... Comunista. Agora, não. Comunista eu conto, todo mundo paga igual. Todo mundo nem tem a mais. Né? Ele paga tudo e divide com todo mundo. É uma questão natural, cara. Não é uma questão, por exemplo, de imposto. Sim, não, tô brincando. Mas por que tem o imposto? Porque acabou a caridade. Enfim, vai tudo. Né? Sim, junta todas essas coisas. Mas eu acho se você olhar, o que seria o cara avarento, por exemplo? O cara tem a mesma condição que os outros e vê os outros sendo e não contribui um pouco mais. Para concluir... Por quê? Porque ele vai gastar com ele. Só gasta com ele. Quem tá ali. Esse é o avarento. Esse é o avarento. E aí, para concluir o ponto, o que aconteceu foi que, poxa, grande parte do meu dia, eu tava trabalhando, tava no esquema que assim, eu fazia as animações lá no After Effects, não sei o quê, botava para renderizar e deitava para dormir. Quando eu ouvia o barulho do render, eu acordava com o barulho do render e voltava a trabalhar. Era esse o meu dia a dia. Despertava. Porra, parei de estudar, porque eu sempre tentei manter a rotina de estudo, e eu fiquei naquele negócio, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Em algum momento eu percebi o seguinte, falei, cara, tem um período do meu dia que eu consigo trabalhar e que eu consigo ir atrás de oportunidades. Chega um momento que os recursos, os meios, etc., se esgotam e não adianta mais, né? Eu vou ter que esperar alguém me responder, eu vou ter que fazer alguma coisa. Pô, não adianta eu ficar nesse negócio. Então eu falei, olha, quanto eu tenho que ganhar mais? Tenho que ganhar isso. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer isso. Beleza. E é isso. Eu não, é aquela situação em que, cara, não tem muito o que fazer. Você pode ligar para alguém, você pode pedir ajuda, mas você tem que fazer o que você tem que fazer. E se você ficar com a cabeça nesse negócio, você vai ficar maluco e não vai ganhar dinheiro nenhum. Não tem problema você ter objetivos financeiros. Não tem nenhum problema. Voltamos ao ponto inicial. É o que você vai fazer quando você chegar nesse objetivo. Você vai fazer o que com isso? Para que serve isso? Existe que é uma coisa assim. Nem vou falar Brasil, a maioria das pessoas do planeta vivem assim. Um pouco você não paga suas contas sempre, todo mês, porque não dá. Né? Então, mas no Brasil, eu sempre falava assim, quando alguém falava, pô, mas dá para cortar aqui, dá para cortar ali, não sei o quê. Não, tem coisa que dá mesmo, quando você tem um nível de vida médio. Mas quando a gente veio para São Paulo e a gente não tinha nada, e tudo que a gente gastava com aluguel. Era nós dois. Nós dois. Gastava com aluguel e com o que dava para comer, e aí realmente chegamos no Habib's a 19 centavos, que foi o que salvou a vida. Eu falava, ninguém passava fome em São Paulo. Obrigado, Habib's. Obrigado. Obrigado, até hoje, às vezes, eu como para matar saudade. Falar, que saudade. Quando chora. Cara, você sabe que isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Memória afetiva, né? Você olhar para falar, cara, eu já tive na merda, não quero mais voltar. E é o seguinte, já aproveitando, fazendo uma propaganda, eu visitei, quando eu trabalhava na Câmara Americana de Comércio, aí já na fase boa. Jabá, se ele quiser, é um Portuga, né? Você sabe que o dono é um português. O Habib's. Habib's traz os bons. Só que tem pastel do Belém. Eu fui, quando eu trabalhava na Câmara Americana, eu fui visitar uma vez, porque ele era conselheiro, sócio lá,
da Câmara Americana, fui visitar a cozinha, uma das cozinhas industriais que distribuem. Cara, é impecável. A carne é boa, a massa, a farinha que eles usam. Exatamente, eu não sei que mágica que ele faz para ter aquele preço lá, mas ele Não, mas hoje já também não é o mesmo preço. E não sabemos também, isso faz 20 anos, né? 10 anos, faz, sei lá. mais de 10 anos. Tem que ver se se a coisa muda. Se é o mesmo Jabibs que está lá, né? Não, mas pode ter mudado. O Portugal é o mesmo. Mas a questão, mas eu acho a franquia e os franqueados são putos com ele porque eles querem aumentar o preço, ele não deixa. Não. Se quiser, é isso aí. Mas a questão disso, o que eu quero dizer é que quando a gente estava pagando, aí o pessoal, mas corta. Cara, mas cortar o quê? Não tem. Tudo bem, dá pra eu ir morar lá na puta que pariu, mas eu vou gastar com condução a mesma coisa. Ou seja, você fica meio que num beco sem saída, que no final você vê, depois de anos, que não era tão sem saída, porque a gente saiu. Mas é fácil depois, né? Depois. Você tá vivendo no furacão. Mas é isso que você falou. Aí, a única saída é você falar assim, bom, eu vou pagar o que dá pra pagar, vou fazer o que eu posso fazer, e é o máximo que eu consigo fazer. Se você não cair numa depressão, que também pode acontecer. Sim, por isso que eu acho que falar de avareza... Mas por isso que é bom entender o pão nosso cada dia. Exatamente. Senão você afunda mesmo. Falar de avareza sem pensar também no cara que tá ferrado, que o cara economiza, porque realmente precisa, não é o cara paga é sacanagem, entendeu? E foi nesse momento, inclusive, agora eu não tinha feito a ligação. Que não era o caso do cara da pipoca, né? Eu era ateu, às vezes eu acreditava e às vezes não. Sabe aquele negócio? Sei, eu ficava meio, porra, será que é? Mas não. Mas será que é? Mas não. Aí leu um negócio, eu falei, porra, é foda esse negócio dessa igreja aí que fica, pô, sobrevive 2000 anos, um monte de negócio, martírio. Enfim, e foi nessa época em que eu, passando por outras coisas também, assim, que são histórias para outros programas. São histórias ótimas, porque elas são horríveis. Vamos fazer um momento Lucas desabafa. Não, mas são umas puta histórias. Revela. Depois eu conto, é bem legal. Eu comecei a entender, em parte, o valor de uma boa amizade naquela época, né? É porque por mais que aquelas pessoas ali hoje em dia, cada uma tá num canto procurando coisas diferentes, não tão... enfim, são pessoas que não têm muita proximidade. Eu lembro que eu ficava pensando que às vezes, pô, eu juntava uma graninha ali e tal, a gente pegava um trem e ia na casa do fulano, ou ia ver o fulano que tava passando por São Paulo, e não sei o quê. E eu sempre fui o tipo da pessoa mais introvertida, que não, eu tenho que descansar para sair com alguém, entendeu? Se eu não, eu tenho que estar descansado, porque senão vai ser ruim. Eu não descanso. Vai dormir. Nossa, eu vou ficar... Ouviram, moças? Puto ranzinho. Pretendentes? Deixa então, o cara descansar. E aí o monogato precisa descansar. Eu percebi que eu chegava em casa cansado. Eu falei, pô, por que eu fui fazer isso se eu volto cansado? E eu falei, mas foi bom. Mas foi bom por quê? Né? E aí eu comecei a notar, pô, eu tava fudido, sem dinheiro, não era nem pra estar saindo. Na cabeça do cara que ele... Aí, do cara que é avarento. Avaro. Do avaro. Né? Mesmo sem... Pô, se eu não tenho esse dinheiro, é pra eu trabalhar, não é pra sair, não é pra fazer mais nada. É pra trabalhar até ter o dinheiro, porque o dinheiro é o centro. Né? Eu falei, pô, por que eu faço isso, em primeiro lugar? E por que fazendo eu fico bem, mesmo tanto cansado? Que diabo é isso? Eu comecei a tomar consciência, na época eu não formulei com essas palavras, mas a tomar consciência do valor do próximo, né? E do valor dessas relações e dessa coisa que não é material. Né? E não é uma questão meramente... Eu vou falar mais, hein? O Luigi tem uma máxima boa para essa, mas acho que não cabe ao programa, né? Não cabe ao programa. Tá bom. Vai ficar todo mundo no suspense. Mandem no inbox. No inbox mas uma coisa que eu acho interessante de tudo isso que a gente está falando é que a minha memória dessa época é de um tempo de... Era difícil, eu lembro que era difícil, que você chegava em casa e eu e meu pai, a gente sentava e falava, puta que pariu. Mas a gente mais ria do que... A gente ria da situação, falava, não, era um puta que pariu engraçado. Engraçado, assim, tipo, a gente falava, meu... Ninguém ficava, que vida. E em momentos que eu tava mais próspero, que eu tava mais triste, assim, que a vida não tava tão... Então, assim... Não tem relação direta, né? Eu acho que quando você... E aí eu vejo também a distância, como Deus proveu o pão de cada dia mesmo. Sim. E tudo bem. Eu sempre, quando falam isso, aí eu fico pensando, pô, mas e as criancinhas na África, né? Porque tem alguém passa fome. Sim. Tem uma hora que a coisa... Sim, dá ruim. Né? E aí é o que a gente falou, a gente tem que acreditar que
Mas não, eu tenho um exercício bom para isso aí. Estamos num vale de lágrimas e às vezes essas coisas acontecem. É a seguinte questão, tem duas coisas, dois pontos de vista. Esse lance, Deus deixa as crianças passarem fome na África. Olha, eu desafio você a falar com a criança. Se você perguntar para a criança africana que está passando fome, você preferia não estar viva agora ou estar viva mesmo tendo que passar fome? Não sei. Esse é o ponto. Aí coisa aperta. Aliás, é uma discussão. Quando você fala do antinatalismo. Do antinatalismo. Então, o ponto é, o cara... uma conversa... a própria vida ela é um presente de Deus. Né? Sim. O sofrimento é ruim? É ruim. Você não sabe as particularidades da vida daquela pessoa, mas ela está viva. E você presumir que fosse melhor que aquelas pessoas não existissem do que se elas existissem passando fome, né? É uma loucura. Exato. E aí tem um outro ponto. Ora, pessoas passam fome por quê? Não precisa nem na África, no Brasil. No Brasil não tem, cara. Ora, não tem motivo racional para ter gente passando fome no Brasil. Não é um deserto. Né? A gente tem um solo aqui... A rigor não teria motivo racional para passar fome no mundo. Em lugar nenhum, exato. Sim. Você tropeça, esbarra numa semente meio morta, cai no chão, chove em cima, cresce. É um negócio assim. Olha, se você for num terreno baldio... sei lá, depende da região, né, então, cara? O pessoal lá vai lá na Caatinga, lá no meio do sertão, ali é complicado, sim, mas difícil. Mas as terras vizinhas são férteis, esse é que é o negócio. É que aí esbarra em outras coisas, né? Então, o ponto é o seguinte, a ganância é a avareza. É nesse ponto que eu ia chegar. Né? Nesse ponto que eu ia chegar. Ora, se na condição natural não tem motivo para as pessoas passarem fome, o que faz as pessoas passarem fome é o ser humano, com seu livre-arbítrio, indo lá, de forma ávara, inclusive, acumulando os recursos para si. E, inclusive, não é só questão do cara acumular a comida para ele deixar o outro sem. É a questão do cara causar a fome e o sofrimento no outro para ganhar mais. Sim. Porque tem gente que se beneficia com o sofrimento. Não tem dúvida. Tem os psicopatas, tem dúvida. Então, exatamente. Manipula. Tem ONG. Olha, por que Deus permite isso? Ora, se você quer que Deus não permita que os seres humanos sejam maus e que ele os obrigue a serem bons, você não está querendo Deus, você está querendo um ditador. Não, e aí a gente seria robô, né? Justamente eu estava querendo tentar elaborar uma teoria, evidentemente, totalmente extraída eu espero que não, porque eu vou falar uma coisa mais... Mas assim, a nossa história, ela serve para nossa salvação. A nossa, assim. Essas crianças, para mim, sei lá, é um pacote coletivo que Deus já olha e fala assim, isso aqui já está tudo salvo. Entendeu? Já vou salvar por quê? Porque eles vão contribuir para a salvação dos outros, entendeu? Olhar para aquilo e falar assim, cara, bicho, tem alguma coisa aqui... Eu não posso levar minha vida só achando que tudo cara, tem gente passando fome. Entendeu? Então ele faz um pacotão, fala assim, isso aqui já tá tudo salvo, vamos botar aqui, fica um pouquinho, sofre um pouquinho, depois vai ter o resto da vida. Essas horas eu sempre penso assim, quando alguém morre, por exemplo, alguma pessoa próxima até que não acredita em Deus, ou que tá... mas que é uma boa pessoa, ou que, aí eu penso assim, cara... O Andrew Craven uma vez falou uma coisa que pra mim mudou a chave, porque eu sofria um pouco com isso, né? Principalmente pessoas que a gente... Sim. Principalmente nós mesmo, que não somos flores. Não, mas a gente tá tentando. Eu tô falando a cara que vive a vida. Entendi. Na nossa sociedade hoje é comum o cara viver a vida inteira e nem pensar no assunto. Exato. E o cara falou, olha, Deus é sempre justo. Nunca vai fazer uma injustiça. Então, cara, isso que acontece na nossa vida... O que me preocupa, né? Talvez seja... Podia ser um pouco injusto comigo, né? Ele não aceita. Não, mas de certa forma, ele é injusto com todos nós, porque a gente não merece. Né? Sabia que essa aparente injustiça, ela é justa? Na verdade, ela justificou. Exatamente, esse é o ponto. O sacrifício torna isso justo. Então, mas toda essa questão é assim... claro que não é pra você, que se dane as crianças africanas, parece uma coisa, não é isso. Exato. Mas assim, tudo que a gente puder fazer à nossa volta, tanto é que a gente é chamado a ser caridoso por as pessoas que estão do nosso lado, né? Sim. Quando o cara te pede um dinheiro na rua. Aliás, isso é outro ponto que eu ia colocar aqui na roda, que, cara, a gente vive numa cidade, não é todo mundo que está assistindo a gente, tem gente que vive em outras menos. Sim. Mas assim, se você, especialmente de pandemia, depois de toda essa coisa, você sai na rua, é pedido o tempo todo. E assim, se eu for ser muito sincero comigo mesmo que eu tenha pouquíssimo dinheiro em conta, que acontece às vezes, acabou todo o dinheiro,
E se eu tiver algum, eu teria que dar, porque eu tenho perspectiva, porque tem... Sim. Só que tem hora que eu dou, tem hora que não dou, tem hora que... Jesus falou lá no aonde entra essa... A resposta tá ali, né? Mas então... Cara, às vezes você não tem. Não, às vezes você tem, sabe? Mas você tem, mas tem não tendo, sabe? Tipo, não, você separa um dinheiro. Você não pagou todas as suas contas, você sabe... Então você não tem, né? Aí tem um ponto, olha, eu não paguei, eu já não vou pagar, não vou conseguir pagar. Não vou. Se eu der pra esse cara aqui, a minha situação vai ser consideravelmente pior. Não. Então vai lá e dá, pô. O meu problema não é dar. Não é quando eu dou. O problema é quando eu não dou. Eu tô perguntando justamente na hora de não dar. Uma das coisas ruins, por exemplo, da nossa atual situação tecnológica, que não se existe, praticamente não se usa mais dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, cara, faz muito... mas os caras já tem têm meses. Pix. A maioria tem Pix. Mas não quando o cara tá na rua pedindo, o você cara não vai parar, não. né? Mas então, se você estiver costumam... próximo a alguma, eu tenho feito isso e eu acho que é legal. Da comida. Arroz, entendeu? Eu só tô num restaurante. Agora, também é aquela coisa que você falou. No supermercado, na venda. Sendo bem sincero. No barzinho, qualquer coisa, paga alguma coisa. O problema é que é aquela coisa, senão pelo menos eu uso sempre esse argumento. Falo, já ajudei 2, se eu ajudar você, o próximo vou ser eu. Aí pedir, entendeu? Então, cara... vou ter que pedir pro primeiro lá. E tem o outro, tem os malandros também que dá uma raiva, né? Mas aí você tem que... Porque uma vez a gente saiu... Cara, foi muito engraçado. É que eu não gosto de ficar contando essa história, porque parece, nossa, como eu sou bonzinho. Mas não é. A gente saiu do supermercado, tinha um cara no frio, puta frio, logo que virou o tempo agora, recentemente. Um molequinho, mais uns 16 anos, assim. Moleque já quase adulto. E o cara sentado ali, meio chuviscando ali, e a gente saiu e eu falei tava com a patroa, e a patroa falou assim, pô, eu fiquei com dó do moleque, a gente tá sem grana e tal. Eu cheguei em casa, eu vi que ela ficou mal mesmo. Cheguei em casa e falei, puta, eu vou pegar um dinheiro que tem aqui na gaveta e vou lá dar, porque, porra, eu voltei, o cara tava com um monte de amigos, não, vamos pra balada agora, não sei o que, tipo assim, com os amigos da rua lá, não sei o que. Aí você volta com feliz, mas você não sabe, cara, economizei nosso dinheiro. Então, agora eu não lembro exatamente, porque eu fiquei tão chocado depois. Eu acho que eu cheguei a dar, e aí eu fui saindo, chegaram os 2 amigos. E começaram a conversar, e eu me senti um otário, mas tudo bem. Eu já me fudi. Mas o que eu quero dizer é que existem tantas... aí são as singularidades. E é engraçado que é o seguinte, você tá fazendo esse bem pra quê? Porque Deus mandou você amar o próximo, né? Ele até diz, olha, quando o desabrigado lá, quando você deu de vestir aos que não tinham que vestir, você me vestiu. Quando você dá de comer a quem tem que comer, você está me dando de comer. Você tá fazendo aquilo pro Cristo que tá no cara, não é bem pro cara, né? Então, olha, se ele tá fazendo aquilo de má fé, é ele com Deus. Né? Sim. Então Mas é que, assim, a gente sabe que muitos fazem de má fé e muitas vezes você não dá um pouco por isso. Fala, será que esse cara tá... Até quando o cara tá com a criancinha, eu fico... Às vezes eu fico com muita pena e às vezes eu fico muito puto. Pô, tá usando a criancinha pra isso, não sei o quê. Então, mas tem uma solução. Duro, né? Outro dia eu tava vindo com... Tava eu, o nosso amigo editor, e a esposa dele, né? Editor que é aquele rapaz econômico com as palavras. Tá? Não, o outro, que também é o mais alto. Os dois são econômicos. São mais altos. Perdulário de palavras. Acho que eles ficam num quartinho escuro só editando, depois tem que falar. E o que acontece? Eu tava saindo com ele daqui da panela e nós íamos encontrar a esposa dele numa esquina para ir pra missa. Né? Ela estava em casa e ela saiu para nos encontrar. Quando nós chegamos na esquina, a gente estava de um lado, ela estava do outro. Tinha um molequinho encostado assim do lado dela, conversando com ela. E ela conversando com o molequinho. Eu falei, bom, vamos lá. Atravessamos, falando, ele, tio. Ele falou, eu estava trabalhando na linha amarela. Foi isso, exatamente. A história mesmo que sempre papo. conta. Tava trabalhando na linha amarela, tava vendendo meu chocolate, roubaram meu chocolate, não sei o quê. Aí, olhando para ele, falou, olha, a gente já ouviu essa história muitas vezes. Não tem problema. A gente vai te ajudar. Mas não mente. Realmente roubaram o seu chocolate? Roubaram, tio, roubaram. Aí o editor pegou, olhou pra ele e falou, você jura por Deus? Aí o moleque, tô mentindo, tio. Tô mentindo, tio. Pô, a minha mãe, eu tô com conta de luz atrasada faz 2 meses, não sei o que lá. E aí eu fico com a cabeça quente, não sei o que, eu me menti.
Falei, não, tá, seguinte. Pode aumentar, né? Tranquilo. Mentiu mais ainda. Não, falei, pô. A luz tá paga já. Falei, então, ó, seguinte, vamos. A gente vai te dar o dinheiro sim, não tem dinheiro comigo agora, mas eu vou ali no Bradesco e vou sacar pra te dar, beleza? Ele falou, beleza. E nós fomos conversando com o moleque. E aí o moleque conta a história da vida dele, fala dos alagamentos da casa que é o cacete, puta história lá. E aí conversando com o menino e tal, e aí, pô, eu saquei o dinheiro, a gente nem foi na missa esse dia. Ia, mas acabou não indo. Tinha uma coisa importante no meio do caminho, né? Peguei e saquei lá um pouquinho a mais e entreguei pro menino, né? E o moleque, tadinho, ele guardou no bolso... Do coração. Não, o bolso que tava, tipo, ele guardou no bolsinho da frente de uma pochete que ia ficar pra trás. Moleque, não faz isso, guarda no bolso de dentro, põe o negócio pra frente. Um moleque perdido. E aí, nós fomos conversando com ele. E falou, você acredita em Deus e tal? Ele, pô, acredito, eu sempre rezo o Ave Maria, faço o sinal da cruz assim e rezo. Aí ele misturou uma Ave Maria com o Pai Nosso, fez uma salada. E aí ele falou, pô, sabe o que significa o Pai Nosso? E fomos conversando com ele sobre o Pai Nosso, né? E aí, e o menino, quando eu falo do reino de Deus, o que é o reino de Deus e tal, da justiça divina, tal, o moleque quase chorando. E nós chegamos no metrô, né, que fomos levar ele até o trem, né, Fradique, estação Fradique, né, metrô é trem, né? Não, metrô. É metrô, tá. E aí entregamos para ele, a menina, a esposa do nosso amigo, né, entregou para ele e falou, toma um tercinho. Né? E aí, no meio do caminho, o editor também comprou uma comida para ele, coisa para ele levar para casa, mantimento. Toma um terço, né? Leva esse terço aqui, né? E procura alguém que saiba rezar para te ensinar, né? E aí, pô, o moleque foi para casa feliz da vida. Cara, o moleque tava mentindo. Mas nem sempre a gente tem esse tempo. Exato. Né? Às vezes não tem tempo. Às vezes não tem Só tempo. vantagem. Isso aí é uma história de contar vantagem. O que a mão direita faz, aí você Mas é isso, vendo tudo. Mas tem uma coisa pedagógica que é o seguinte. Não, tô brincando. O moleque, nem sempre você vai ter esse tempo, mas você sempre pode perguntar pro cara se ele tá mentindo. Porque a maior parte das pessoas não param pra perguntar pro maluco. Então você fala, cara, eu vou te ajudar. Olha, você mas é jovem. Essa porra é verdade? Isso é verdade? Pô, e se não tem paciência? É cansaço espiritual, cansaço mental. Mas o Jairzinho Freitas é que quando o cara chegar bebaço, falou assim, eu vou comprar um pão. Falou, nem fuder, só se for pra comprar cachaça. Falou, tá bom, vai. Tá. Não era o ideal, mas tá bom. Falei, aqui pra pão. Pô, o negócio, pô, tá sem paciência, tá bom, tô sem paciência. Deus, eu tô sem paciência, me ajuda. Então, o meu negócio vai ser, quando eu tiver de bom humor eu dou, quando não tiver, não dou. Pronto. Quando eu tiver, eu dou. Quando Deus quer, eu dou. Quando o Espírito Santo me inspirar, eu dou. Mas tem que pedir ajuda, porra. Mas a caridade, então, seria o antídoto da avareza, sem dúvida. Né? Esse é fácil de dizer o antídoto. Você sabe que eu estava lendo as meditações do Santo Tomás de Aquino sobre a avareza, e ele fala que ela também o antídoto também é a justiça, né? Justiça e caridade. Claro que a caridade é uma fé teologal, é uma virtude teologal. E a justiça é uma virtude cardeal. Mas a justiça também, porque é dar aquilo o que é para justo, cada um que é justo, devido. Porque muitas vezes o avarento, ele rouba o que é devido para os outros, né? Sim. Ele pega para ele. Isso. Exatamente. Exato. E tem o Padre Paulo, não sei se é dele, mas ele fala um negócio muito legal. E aí eu acho que a gente já vai, pelas minhas anotações, já vai falando de uma coisa mais elevada. Que o Padre Paulo fala que o salário da avareza é o medo, porque é o medo de perder, é o medo de que não vai ter o pão do dia seguinte, é o medo que você não vai... Então, e a causa disso é a falta de confiança em Deus. Então agora eu vou colocar aqui na mesa a história do Jó. O Jó foi um cara que confiou em Deus mesmo quando estava... Mesmo xingando Deus, fala, pô, por que você me deixou assim desse jeito, não sei o quê. Porque, pra quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, Jó era um cara bem de vida. Tinha tudo. Aí o demo chegou pra Deus e falou, esse cara aí só te ama porque ele tem tudo. Se ele não tiver nada, não vai... Aí ele falou, não, esse cara é um cara bom, não sei o quê. E aí Deus fala pro diabo, vai lá então, tira tudo dele e vê se ele não vai continuar. Isso. E aí Jó
fica sem nada, perde família, perde tudo, fica doente, todo cheio de ferida, chagas, morando na rua, e os amigos olhando naquela época, né? Alguma coisa você aprontou, se Deus tá te tirando tudo aí, é porque você fez. Ainda tem essa, né? Perdeu os amigos. E ele confia, apesar de ficar, não é que ele... tá tudo bem, que legal, Deus, tô de boa. Não, ele sofre o diabo. Eu quero justamente chegar nesse ponto. Se você tiver ferrado, como a gente já foi né, em alguma medida, mesmo que você esteja... o que segura essa confiança, né? O que você confiar que Deus sabe o que está fazendo, que você não perder a fé e não perder o olhar. É difícil, né? Um cara quando está muito ferrado. Não, então, quando estava muito ferrado. Porque a gente não é Jó, né? Quando eu estava. Não tenho a paciência de Jó. Paciência de Jó. Quando eu estava. Inclusive a depressão, por exemplo. Quando eu fiquei deprimido, os escravos de Jó. E a minha depressão não foi uma depressão profunda, foi uma depressão. Várias vezes eu falei, Deus não foi profunda. Não sei, ele fez uma cara meio de... O pessoal vai reclamar lá, falar a impaciência do Luiz é profunda. Mas a questão é que eu falava, por que Deus está fazendo isso comigo? Na verdade, Jó pergunta isso também. Por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz? Eu sou tão legal, eu sou um cara que nunca fez mal para uma formiga. E aí Deus fala, cara, você acha mesmo, onde você estava quando eu criei o céu? Onde você estava quando... Então a justiça de Deus a gente não conhece. Aí chega nas crianças. Porque você não tem a visão total da coisa. Exato. Onde você estava quando eu criei o mar? Onde você estava quando... Então assim, você confia porque existe alguma coisa maior ali que está olhando para você e vai cuidar de você de algum jeito. E se você me permite adicionar, para o cara que ele não tem essa fé em Deus, às vezes ele até simpatiza. Não, é difícil. Eu falei, eu perdi várias vezes. É o CPS, Católicos, Protestantes e Simpatizantes. Simpatizantes. É o termo GLS. O cara é só um simpatizante. Ele tá olhando de longe, porra, não sei, volta naquelas histórias. A história que você contou, que vocês estavam fodidos, e de repente você vê que, cara, eu já tive momentos prósperos, momentos em que eu tava fudido. E no momento que eu tava fudido, apesar de eu estar fudido, eu tava mais feliz. Por que você tava feliz? Tem uma outra, e novamente o exemplo que eu usei lá dos amigos e tal, aquela coisa. Tem uma coisa imaterial ali, tem um bem, que é um bem que não é material, que você não sabe como é que ele te acessa, ele é como o vento, você não sabe de onde vem, como é que vem, não vê que ele vem, mas veio, né? E esse bem é maior do que qualquer provisão material. O negócio procura esse bem aonde você estiver, do jeito que você tiver, e se agarra nele e tenta buscar ele mais, porque você vai chegar a Deus. Né? Mas é difícil, então, porque um isso. Saco. Quando você tá lá, você fica com raiva de Deus. Quando você tá lá, você fala, não isso aqui tudo não vale a pena. Você perde a fé. Quando você tá lá, você se sente o maior injustiçado do mundo. Então, assim, e quando alguém fala assim, mas você tá passando isso, você vai aprender. E mesmo que você saiba que você vai mesmo aprender alguma coisa com isso, você fala que você for, eu não quero aprender essa merda agora. Mas aí é que tá o ponto. Essa pessoa tá usufruindo de um bem, desculpa. Essa pessoa tá usufruindo de um bem que ela não tá percebendo. É tudo uma merda, não presta, tal. Tá bom, você não se matou por quê? Então. Porque você tem... Tem gente que vai. Tem gente que vai, e eu já tive muitos pensamentos suicidas. Né? Mas esse acho que ponto. Todo mundo passa por algum pensamento suicida. Na vida, alguém falou isso. Substância, né? Alguém falou isso, que na vida... Não, algum cara desses, Jordan Peterson, se você com 40 anos não pensou pelo menos uma vez... Você deu errado. Alguma coisa. Mas o meu ponto é o seguinte: tem gente que vai, mas o ponto você não. Se as pessoas estão me ouvindo, é porque não foi ainda. E se não foi, mesmo com olha, nada tá prestando, Deus é um tirano, não sei o que, é tudo ruim. Pô, se você, frente a isso, ainda não foi, e mesmo que tenha tentado, sentiu alívio por não ter dado certo, é porque tem esse negócio bom em algum lugar. É ruim de enxergar. É a questão, por exemplo, no caso da experiência, que às vezes, por exemplo, a gente, né, tem um pouco mais de idade que você, mas a experiência que é o seguinte, quantas vezes eu já estive na merda? Uma porrada de vezes. Na quinta vez você já começa... Porrada de vezes. Não, claro, na hora, naqueles 5 minutos ali, você quer destruir tudo. 5 minutos depois você já... Antigamente não, antigamente você ia para... Né, acabou. Ia pro final, né? Pro final, não se matou por, assim, circunstâncias, às vezes, até alheias à sua vontade. Cagaço, né? Por cagaço, por covardia, enfim, não é covardia, mas enfim.
Agora, cara, você sabe, você consegue delimitar o seu momento de tristeza, de sofrimento, e até porque você não tem muito tempo para isso, né, cara? Vamos lá, vamos tocar o barco para cima. Às vezes, o que acontece em muitos casos na juventude é essa impaciência diante da dor, diante do sofrimento. Cara, eu lembro que meu pai tinha grana, meu pai perdeu grana. Minha vida mudou, foi caindo assim. Da noite pro vinho. Cara, você olha da noite pro vinho. Não é nem da água pro vinho, mudou tanto que foi para outra. Você olha hoje, eu olho, né, agora, né, com esse olhar, eu falo, pô, se não fosse aquilo, talvez eu não chegasse onde eu cheguei aqui. Claro. Né? Então, tudo isso tem... Agora, quando você tá ali, e sobretudo quando você é mais jovem, mesmo quando você tem toda a sua vida ordenada, existe um negócio que é, às vezes, a aprovação divina. Deus olha e fala, vamos ver se é ordenado mesmo. É pra gerar o calo. Vamos ver se isso é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. Gerar o calo, E aí te dá uma porrada que aí você balança de uma maneira, entendeu? Mas é justamente isso, o legal da experiência, essa troca que está se perdendo, dessa falta de diálogo entre gerações e dessa crise, né, de uma geração querer acabar com a outra. Às vezes a gente faz isso também, a gente fala de jovem, fala de molecada, assim. Sim. É justamente porque, cara, calma. Não tem... Vai ser ruim, mas, cara, sai disso, entendeu? Usa isso a seu favor. Porque senão, meu amigo, aí é a desesperança que a gente vê. Então, é isso que eu ia falar. O problema maior é que a gente vive numa sociedade que o materialismo ficou tão... E a gente passou por isso. Eu fui materialista quase toda a minha vida. A maior parte da minha vida eu fui totalmente... Para mim era o cérebro fazendo ligações e tudo, quando acabasse desligou. A química cerebral. Então, assim, para um cara que tem a certeza do materialismo total... É mais fácil, vamos dizer assim, falar assim, não, eu quero que acabe essa dor, e eu vou fazer essa dor acabar mas agora. Às vezes, enfim... Então, por isso que a gente tem que mostrar para essa galera, a gente tem esse dever, até como tem um dever mesmo, cristão como cristão, de falar assim, cara, não é só isso aqui, tem coisa... E a gente percebe isso. É tão difícil você chegar, mesmo pro meu filho, que frequenta a igreja, que faz não sei o quê, chegar e falar, cara, não é maior do que isso, tem mais coisa. Porque a maturidade também traz um pouco essa coisa de você perceber durante toda a sua vida, você falar, existe uma coisa aí, existe um negócio além do acaso. Eu exemplifico isso no dia que eu voltei de metrô com o Daniel. A gente, puta, aquela fase que, panela vai fechar semana que vem. Eu acendi... Cara, a gente no metrô voltando, falando, puta, foda, né? Eu falei, cara, não sei você, mas eu tô tranquilo. Ele falou, cara, eu também. É uma coisa que você fala, cara, foda, e aí? Não pode ficar pior, entendeu? Já tá na merda. Pode ficar pior? Não, cara. Então vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Foi o programa do Orgulho que tava o Arthur aqui, que a gente falou sobre a gratidão e que ele fez aqui. Acho que sim. Nesse programa a gente falou de um negócio que é o seguinte, se você respirar fundo, porque uma das consequências do pecado é que ele nubla a sua visão para a realidade, né? Sim. Então, quando o cara tá centrado nesse lance do material, ele perde a noção do bem que está em volta, né? E é uma coisa que, já peguei acontecendo comigo diversas vezes, né? Inclusive, e não estava nem acontecendo nada demais, era só o estresse do trabalho e a cabeça sempre no trabalho me causando uma desesperança total sobre as coisas. Aí você para 5 minutos assim para dar uma... Com fé isso acontece. Exato. Assim. Respira fundo para meditar sobre a situação. Quando você começa a olhar para a parte do todo que você consegue enxergar, porque você não vai enxergar o todo mesmo, né? Você olha para as coisas, olha para a realidade natural e você vê, é aquela coisa que a gente tinha falado nesse programa, inclusive, que é uma parada que a primeira vez que eu vi foi o Gugu, o Fido Olavo. Inclusive tá tendo uma coisa agora com o Gugu Carvalho. Ele falou, o mundo é bom. Você quer uma parte que o mundo é bom? Olha aí, o mundo é bom para o ser humano. Por quê? Tem gente passando fome, tem a natureza incontrolável, ela nos massacra, tá, mas beleza. Você nasceu. Qual é a primeira coisa que o ser humano precisa para sobreviver? Oxigênio. Tá cheio disso na atmosfera, olha. Que coincidência boa, né? Qual é a segunda coisa que o ser humano precisa para sobreviver? Água. A maior parte do planeta Terra é ocupado por água. Olha que sorte! Porque você precisa também, precisa de um alimento. Você vê o planeta meio cheio, em vez de ser meio vazio. Exato. Olha, precisa de alimento. Olha, que coisa engraçada. O alimento que você precisa nessa fase
tá Também pendurado tá de no graça. peito da mulher que acabou de te parir. Tem 2 sacos ali Tem pendurados. duas coisas boas aí, o peito e o alimento. Né? Ele vai continuar depois do vídeo. Sim. Pô, cresceu. Pô, você olha em volta. Tem alimento possível caindo da árvore que cresce, você nem sabe, não foi você que plantou, não foi você que inventou, tá lá, existe esse negócio, né? Tem os bichos que, dependendo do bicho que você conseguir matar, tem uns nem são muito difíceis de matar, inclusive, são... Tem uns até que se dão, Barata, né? Agora estão querendo que a gente coma barata, Não, é essa é fácil de fácil. matar. Pô, você... Alimento caseiro. Nada barato é difícil. Pô, e a realidade, ela funciona de tal forma que você esfregando uns negócios, você gera um troço chamado fogo, pelo qual quando passa a comida que não podia comer, ela passa a ser comestível. Pô, olha que Tem muita loucura. coisa boa, né? Você olha, pô, olha pra vaca. Olha pra vaca. Assiste Cidade dos Anjos. Porra, a Dá vaca. essa sensação de pô, que o anjo quer ser gente. E ele toma um banho assim, ele fala, cara. E aí você fala, pô, tomar banho É mó legal, né? Tem outras coisas. Olha pra vaca. A vaca é um bicho. Não, é um negócio impressionante esse bicho existir. Você olha pra ele. Né? Isso é aquele olhar da criança, né, do qual o Cristo fala, né? Você tem que ver o mundo como uma criança. É isso aí. Cara, pro bicho, cacete. Mas você me acendeu uma luzinha legal. Tipo ornitorrinco, é o que sobrou de material. Vamos fazer o. Foi o que no sobrou? fim. Sobrou bico, eu tenho bastante. Tem bastante Dá um bom sketch isso aí, né? Fim do Deu expediente. 6 do mundo, né? Fim do Finalzinho expediente. do 6º dia, falou, cara, o que sobrou? Sobrou um monte de bico, tem uns pelos aqui, pô, tem esse rabo Cada esquisito, ovo, que era pro castor, acho que, pô, fizemos a mais. Pô, junta tudo aí. Põe, bota ovo. ornitorrinco. Ah, mas tem umas tetas aqui também. Então é mamífero também. O que dá pra sair no finalzinho assim? Pô, dá ovo, então bota ovo aí, pô. Inclusive vai ter um cara lá no futuro que Caramba. vai fazer um personagem engraçadão, detetive Perry Ornitorrinco, vai ser do Ah, caralho. é muito legal Põe essa, aí né? o bicho aí. Ou seja, ainda vai dar certo essa projeto. E agora, olha a Não, vaca. mas o que só pra eu falar desse. Quando você tá na pior. Eu tô querendo falar menos palavras, vocês falaram. Hoje foi assim. Hoje, o o Lucas. Luquinha, o Luquinha. Lucas tá. Luquinha É jovem, né? Jovem, Não tem né? palavreado. Aí a moça boca reclama, suja. que eu fico impaciente. Mas assim, quando você tá na pior, quando você tá lá ferrado, aí você tá só no material, só no mundo material, você tá numa redoma, assim. Viseira. E é literalmente, É o literalmente te dá uma claustrofobia, assim. É Quando um opressor, você, né, no mesmo lugar, com os mesmos problemas, você ainda amplia essa visão, parece que dá até para você agir de uma forma que você possa sair desse lugar. Quando eu falo da depressão, é bem essa sensação que dá. Quando você começa a ampliar a visão, você começa a ter ar para poder agir. Porque o problema é quando você para de agir, né? E aí... mesmo que você tenha essa propensão, né, ela diminui de intensidade ou às vezes um dia eu vou estar mal. Porque eu me conheço, entendeu? Vai ter dia que eu vou estar... Agora, no dia seguinte já passou, porque às vezes no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia. A perspectiva aumentou. Com esses vídeos que vocês ficam mandando, no mesmo dia vai e volta, que é uma loucura. Não dá. Você tá bem lá, feliz. 4 da manhã, pô, vem um cara, vídeo hoje do vai cara ser um dia... todo... acaba com Tem uma E não é imagem vídeo boa. de sacanagem, não, viu, Não, pessoal? vídeo de desgraça. É sacanagem com a gente. Tem uma não é nem imagem... desgraça física, é desgraça espiritual mesmo. Tem uma imagem O mundo legal tá essa redoma que tá no Isaías Caminha, ele tá falando de outra coisa, mas tá falando de uma depressão, assim, uma tristeza que ele tá sentindo. Quando ele tá indo, ele tá acho que no trem indo pro Rio, saindo da cidade de interior para ir pro Rio, né? E ele fala que ele tá com uma tristeza, uma angústia, ou algum sentimento bem ruim, que é como um capacete que faz com que a inteligência dele seja impossível de ser penetrada. Né? Então é um bloqueio, né, mesmo. Até para você achar soluções para esse problema. Exatamente. Muito bem. É isso aí. Quer falar mais? Pode falar. Não, é isso. Eu ia falar mais sobre a vaca, eu gosto da vaca. Fala sobre a vaca, eu também gosto de falar. Então, eu tô com medo de entender que tipo de vaca ele gosta. Uma vaca, mano. Aquela que tem peito. Opa. A teta. Tem peito. Ou você pega a Aquela língua que dá de mamar. da língua da vaca até o rabo. Tudo ali você consegue comer. É igual Como? porco. Exato. Porco Não, também. isso é qualquer animal. Não, calma, mas... Não. Tem mas, uns que você tem que jogar e fora. a Não, vaca... sim, mas peraí, vai. Cara, e depois que ela morre... O cu do polvo, por exemplo. A vaca caga. Calma. O cocô da vaca, ele serve de adubo ainda pra você plantar umas paradas. E é muito bom o adubo. E a vaca se alimenta Vem da daquele negócio que você planta no adubo. Exatamente. É interessante de colocar, por exemplo, Deus, né? Porque assim, ele colocou o homem Senão- perto desses animais.
E não perto dos polvos. Imagina se a gente tivesse cercado de polvo de ouriço do mar, né? Ó, que Você treta. nasce no... Não, tá cheio de ouriço que é do tudo mar. comestível. Não, dá exato, pra agora comer, não, pô, você vai lá pro Milwaukee, lá que é uma Sim, zona inóspita. Não tem vaca, mas tem alce. tem alça. Os caras fazem pudim com o nariz do alce. Parou pra pensar É verdade. que os esquimós Geleia. sobrevivem. Os esquimós sobrevivem numa porra de um bloco de gelo. Então, Que então maluquice, o que eles mano. comem, velho? Também, meu, anda uns Não. quilometrinhos pra baixo também, né, porra? É, podia, né? O cara gosta do verde, não tem um gosta do cavalinho, sei lá, vai a pé, Isso é sei preguiça. lá, porra. Isso é preguiça. Mas esquimó é tudo Pô, o cara preguiçoso. já- Pronto, agora Quase, sim. desce um pouco, vai pegar uns tomates, cacete. porra. Brincadeira, esquimós, né? Nenhum esquimó foi machucado da coisa desse filme. Esquimofobia. Que agora com o Starlink eles têm internet lá também. Na internet, é. Porra, mano. Adoro esquimós, a Bjork. Inclusive já Tem tive até um. amigos que Tem até amigos. nada A contra. Bjork é esquimoa, não Tem é? um amigo esquimó. Esquimar. Na Islândia não tem esquimó também? Tem esquimar. Não. A Não, Islândia a tem Islândia Bjork, também. que é A outra Bjork coisa. é meio esquimó. Eu não sei nem se é humana. Esquimó. Esquimó. Esquimó, Brincadeira, beleza, Bjork. mas esse pessoal nórdico é esquisitíssimo. É esquisito. Muito bem. É esquimó, é esquisito. Pra não cometer o risco. Pratiquem mais a caridade, olhem para o próximo. O Isso. amor ao próximo realmente é. Aí, assim, Mas não veja, fica Salvador. contando que nem o Lucas, É, tá? Porque mas Jesus seja- falou, porra, não já- mostre com a sua mão direita. Direita. Seja, Vai seja ficar mais a semana discreto inteira nisso. nessa. Seja mais, É, seja só pra mais dar um discreto exemplo, na sua rapaz. caridade. Meu Pix é 11. Muito bem. aí e leiam o Avarento do Molière. que é bem, meu, bem de interessante. leitura tem o Conto de Natal, é muito Conto de bonito. Natal. Conto de Natal Quem do- não, Tem tio não- Patinhas. É, tá bom? Quem não gosta muito de ler, ou que não lê muito, que tá iniciando, o Conto de Natal é muito legal, porque ele é bonito, direto, reto e... Direto e reto. Quem não gosta de ler, assista Os Fantasmas Contra-Atacam. com o Bill Murray. Também. É isso aí. É. E se você não gosta de ler e não quer assistir os Fantasmas Contra-Atacam, veja o Fullmetal Alchemist. Aí, Putz, ó. Aí pronto, vai pra- é jovem. aí A vai pra morte, essas porcarias. Lá vem. a morte do Ganância no Fullmetal Alchemist. Vê lá. É legal pra Eu caralho. saí vou de até ver. paciência pra total. Pra- Fullmetal Não, Alchemist. na verdade ele que dorme com os nossos papos, né? Porque Claro, ele é jovem. é a gente jovem. é Devia estar jogando bola. Tá aqui. Conversando com os Coloquei um velhos chatos. menino um bronquite. prodígio. Tem um bronquite. É outra jogar parada. bola dá problema. Pô, podia A tá- gente não, aprende tá fazendo- muito mais com o Lucas do que ele Bombeirinho. aprende. Ah, com isso é certeza. óbvio. Irmão, bota o tamanho da minha cabeça, perto da cabeça de qualquer um aqui pra você ver aqui, ó, filho. Mas às vezes não é Tem um tamanho. eficiente, tem cabeçudo que não é, que Cara, é meio é. bom. Acaba energia rápida, é foda. Muito Pode estar bem. cheio de vento aí também. Muito igual obrigado. pastel. Exatamente. Graças Valeu. a Deus, meu Tchau. pai nunca foi muito avaro. Não, Então ele gastou Não, meu, tudo, pelo mas, contrário. mas a gente se divertiu Como bastante. diria o Luigi, não tem. Não. Peçam pra ele não no tem privado. P pobre nem garçom triste. Não tem vaca pobre, nem Nem garçom garçom triste. triste. É isso aí. Quando tem dinheiro. Então, muito obrigado. Aquele abraço a todos. Boa noite. Voltem sempre. Boa noite. Sua ligação Até é mais. muito Boa importante para nós. E economizem, mas não sejam avaros. Avaros. Avarentos? Avarentos. Vamos falar mais uma coisa também, porque a gente não acaba nunca. Então, É legal, legal. então parece final aqueles legal. final de sinfonia. Tan, taran, taran, pam, 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 Achei que você ia falar. Você quase foi o pica-pau aí. Foi o pica-pau. Pica-pau. Foi o pica-pau. Tchau. O final foi melhor que o programa. Não, Eu mas foi. gostei.